Fala galera, vamos jogar um CS com Oracle Cloud? Então vamos junto nessa trilha. Sim, é isso mesmo. Nós vamos subir agora um servidor de Counter-Strike usando a minha conta Always Free na Oracle Cloud. Eu vi essa publicação no blog da Oracle e fiquei com vontade de fazer essa implementação considerando a minha conta aqui no Brasil. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu já antecipei e bati o olho na documentação do nosso servidor, que vai ser um Linux Game Server Manager para o Counter-Strike Global Offensive, e já vi que precisamos ter uma máquina Ubuntu, uma máquina Debian, uma máquina CentOS. Então, já vamos cair na minha conta aqui na Oracle Cloud e vamos no passo a passo. Então, da página da Oracle, já vou nessa opçãozinha de fazer o login na nuvem, preencho o meu nome da conta e, em seguida, o meu e-mail de acesso na minha conta. Essa daqui é a minha conta Oracle Cloud, na modalidade Always Free ou nível gratuito. Ou seja, eu não pago nada por esses recursos que têm essa etiqueta de Always Free elegível. Para a gente subir o nosso servidor de Counter-Strike, nós vamos precisar de dois elementos. Uma máquina virtual, que é o primeiro elemento, e as suas respectivas configurações de rede, para a gente ter esse servidor acessível pela internet. Então, vamos começar com a parte da rede. Vem aqui no menu esquerdo, canto superior esquerdo, menu Rede, Visão Geral. Como eu quero que esse servidor seja acessível pela internet, eu vou aproveitar que tem esse assistente de criação de rede com conectividade de internet. Esse primeiro assistente de VCN, Virtual Cloud Network, ou rede virtual da nuvem. Clica no botão, vamos batizar a nossa VCN. Compartimento é legal. Coloca sempre um compartimento que te ajude a organizar os teus recursos. Então, como boa prática, eu costumo organizar todos os meus desenvolvimentos, os meus testes, as minhas máquinas e demais recursos da nuvem em compartimentos. Então, pensa como se fossem pastas, como se fosse uma organização lógica do que você está fazendo naquele projeto. Então, o meu compartimento de hoje é o CSGO. Já deixo ele aqui marcado. Vou utilizar já os blocos de subrede que já vieram preenchidos, ambos os blocos CIDRs para a rede pública e rede privada. E nessa parte aqui o assistente vai fazer o trabalho para a gente, criando a VCN, criando a subrede e criando também o gateway de internet, ou Internet Gateway, que é o elemento que permite que a gente tenha acesso à internet e também seja acessível por meio dela. Então clica no botão de próximo, revisa tudo que a gente configurou e basicamente vamos clicar no botão criar. Rapidinho, ele já executou quase todas as tarefas, já está na última tarefa e pronto. Minha rede virtual está criada, minha subrede pública e privada também. Então vamos dar uma olhada como ficaram esses elementos. Eu estou muito interessado na rede pública, na subnet pública, na verdade, da minha rede na nuvem. Então, já vem comigo na subrede pública. E dentro da subrede, nós temos um elemento chamado lista de segurança, ou security list, que ele é um elemento que funciona como um firewall. E para este firewall, nós temos que verificar as regras. Por padrão, nós temos uma regra que permite acessar esta máquina via SSH, que é essa porta 22, e mais duas regras adicionais do protocolo ICMP. Para o nosso servidor de Counter-Strike, nós precisamos liberar a porta 27015 em dois protocolos, o TCP e o UDP, e é o que nós vamos fazer agora.
cliquei em adicionar regras de entrada. Neste formulário, eu vou informar que aceito qualquer endereço de qualquer lugar na internet, que é esse 0.0.0.0/0, de protocolo TCP, de qualquer porta de origem para a porta 27015. E clico em adicionar outra regra de entrada, porque eu já vou aproveitar e criar a mesma regra para o protocolo UDP. Então, aceito qualquer máquina na internet no protocolo UDP de qualquer porta de origem para a porta de destino 27015 e adiciono as minhas novas regras. Faço uma última verificação. Nossas configurações para o TCP e UDP para ingresso na porta 27015 está feito. E é isso aqui que nós precisamos para o nosso servidor de Counter-Strike. Vamos para ele. Vem aqui no menu esquerdo superior, computação, instâncias. Aqui também já vou criar uma nova instância. Clica no botão azulzinho criar instância. Vamos dar um nome para essa instância, que vai ser o nosso servidor do CS. Ok. Confirmo o nome, confirmo o meu compartimento e vamos verificar a forma ou o shape desta máquina. Aqui, gente, eu estou preocupado com essa etiqueta do Always Free elegível. Então a etiquetinha está aqui, ou seja, não vamos pagar nada por esta máquina. Porém, lembra da documentação que eu te mostrei antes? Nós precisamos de um Ubuntu. Então eu vou editar estas configurações e vou alterar a imagem para o Ubuntu 16.04, que é exatamente o que está na nossa documentação do servidor, e vou pegar essa distribuição mínima. Feito isso, seleciono a imagem e avançamos para demais configurações. Em seguida vem a configuração de rede, e vou confirmar que estou usando uma rede virtual que já existe, que é aquela rede que a gente acabou de criar, e a própria subnet, a subrede pública que nós precisamos para ter acesso à internet com o endereço público. Então, por aqui está tudo certo. Além disso, precisamos colocar uma chave SSH e eu vou escolher uma chave própria que eu já tenho gerada no meu computador. Se você ainda não tem uma chave sua, aproveita a primeira opção, que é gerar o par de chaves, faz o download delas, que vai dar tudo certo também. Se você já tem a sua chave, assim como eu já tenho a minha, então vamos fazer o upload dessa chave. Aqui eu vou fazer o upload da chave pública. Por quê? Porque a chave pública é aquela que você coloca na máquina e a chave privada é aquela que fica com você e você usa no momento de fazer o login nas suas máquinas. Então, vamos lá com a chave pública. E nas demais configurações eu não vou fazer nenhuma alteração. Então já vou criar diretamente já vou clicar diretamente em criar máquina. Então rapidinho ele já jogou a gente para esse menu que tem a descrição do que ele está fazendo, que ele está provisionando a máquina conforme a gente acabou de configurar. Perceba aqui que já apareceu um IP público para a gente logo em seguida fazer alguns testes com essa máquina e iniciar os acessos. Então já vamos aquecer o nosso terminal. Então, deixa eu já aproveitar, vou copiar este IP público e vamos trocar para o terminal de comando que nós precisamos daqui para frente. Pronto, chegamos no nosso terminal.
E aqui eu vou começar tentando fazer um acesso SSH. Como eu marquei esta máquina com Ubuntu, o meu usuário por padrão se chama Ubuntu. E eu já vou identificar também a minha chave, que está aqui nesta pasta. E eu não me lembro o nome da minha chave. Então, deixa eu verificar. Ah, sim, SSH aqui. Ok. Então, SSH, Ubuntu, arroba o IP da sua máquina, parâmetro ID identidade, você vai usar a sua chave privada para fazer este acesso. Você aceita este fingerprint, então digita yes e pronto. Já estamos acessando a nossa máquina. Muito bom. Ok, temos a máquina na rede, está acessível pela internet. Vamos dar uma olhada o que mais temos aqui no nosso procedimento. Eu já vou fazer uma configuração aqui, gente, para liberar no firewall interno deste servidor aquelas mesmas portas que nós deixamos disponíveis na configuração da subrede pública. Então lembra que nós colocamos a porta 27015 como disponível para o protocolo TCP e UDP. No firewall interno desta máquina, nós vamos fazer a mesma coisa. Então, o meu primeiro comando do iptables, estou liberando o TCP da porta 27015. Vou repetir este comando trocando para o protocolo UDP. E, por fim, vamos salvar estas configurações. Prontinho. Tudo certo por aqui. E agora nós vamos resolver algumas dependências do Linux Game Server Manager. Então, para isso, eu fui na documentação oficial deste pacote, do Linux GSM, e logo de cara ele traz para a gente todas as dependências que a gente tem que resolver na máquina. Então, este comando que eu vou colocar agora para executar, ele é um comando que eu estou copiando diretamente da documentação do Linux GSM. Então vamos ver esta execução. Ele já começou a baixar os pacotes adicionais para a máquina. Vamos confirmar. Prontinho, nosso processo rodando. Ok. Por preciosismo, eu vou rodar um apt get update e em seguida um upgrade. Vou deixar tudo atualizado neste nosso servidor. Ok, ele me perguntou o que fazer com o Groovy. Então vamos de opção número 1. Fazer mais uma vez um update e um upgrade. Ok, tudo certo por aqui. Então, em seguida, eu vou criar um usuário para o nosso servidor. Não esqueça da palavra mágica sudo. Prontinho, nosso usuário novo criado com sucesso. E já vamos começar a utilizá-lo. Pronto, já troquei para o usuário CSGO Server, que é o usuário que nós precisamos utilizar. E agora eu farei o download do Linux GSM. Como eu sei qual download fazer, é porque eu li a documentação do GSM, então recomendo que você leia também. Vamos para o nosso comando. Estou
copiando diretamente da documentação e vamos ver o que vai acontecer. Então, temos o download em andamento, o download já foi feito, e daqui para frente vamos começar com a instalação de verdade do nosso servidor de Counter-Strike. E o processo já começou. Sim, vamos dar continuidade. Verificando aquelas dependências que nós instalamos logo no começo do processo, no passo anterior, tudo certinho. Finalmente, início da instalação do servidor do Counter-Strike. Se esse processo demorar um pouco aí para você, fica à vontade para ir na trilha Esquenta e dar uma olhada nos nossos outros conteúdos. Eu vou ficar por aqui até o fim. Opa, já está rolando mais um download. Uma coisa legal para a gente dar uma olhada enquanto o processo está em execução é a gente ver algumas métricas lá na OCI. Então, vamos voltar para lá. Quero mostrar para você essa parte de métricas, mais aqui para o final da página. Então, aqui no lado esquerdo, clica embaixo de recursos em métricas e logo vai aparecer algumas métricas aqui para a gente ver o que está acontecendo lá na máquina. Deixa eu recarregar a minha página, ver se já tem alguma coisa por aqui. Sim, já temos as métricas desde o começo do provisionamento desse servidor e a gente vê que à medida que o processo está avançando lá no terminal, mais CPU e mais memória foram sendo utilizadas por aqui. Então aqui nesta seção de métricas é legal que você pode ter uma ideia do que está acontecendo na sua máquina. E vamos voltar lá para o terminal para ver o que está acontecendo. Nosso download ele continua em progresso, ele vai fazer todo um update do servidor no processo de instalação. Vamos deixar rolando. Olha só o que aconteceu aqui. Nós estamos fazendo uma instalação bastante pesada numa máquina pequenininha, porque a gente está utilizando um microshape do Always Free, que é uma máquina que tem 1 GB de memória RAM com uma fração de um core físico de processamento do E2. Se isso acontecer com você também, em alguns testes que eu fiz antes de gravar esse vídeo, também percebi que aconteceram, minha sugestão é: coloca um não na pergunta sobre a instalação com sucesso. Então você fala que não foi uma instalação com sucesso. Vamos tentar a reinstalação? Sim. Vamos lá. Vamos reinstalar. Ele vai verificar novamente as dependências e ele deve continuar aquele processo de atualização do ponto que ele parou. Nós paramos em 23,94%. Então, se tudo der certo, ele vai dar continuidade a partir desses 23,94%. Só vou bater o olho nas métricas da nossa máquina. Vou carregar para ver como estão as coisas por aqui. Bem interessante, a gente pode ver o aumento do uso de CPU e memória, uma queda porque o processo foi interrompido e uma retomada. Vamos voltar aqui para o nosso terminal. E olha que interessante, ele deu continuidade no processo. E agora a gente continua aguardando esta execução.
Dessa vez, chegamos até o final deste download. Este processo pode demorar de 30, talvez 40 minutos. Chegando em 100%, agora nós informamos que sim, esta instalação aconteceu com sucesso. E a partir daqui, a configuração prossegue. Este token você vai pegar na tua página da Steam Community. Deixa eu te mostrar a minha. Essa é a minha página na Steam. O que eu fiz aqui foi inserir o App ID do jogo CS Global Offensive, que é o ID 730, e cliquei neste botão Criar. Logo em seguida, apareceu essa tabela com este código de sessão. Este código de sessão, você não deve compartilhar ele com ninguém e você vai fazer uma cópia. Seleciona ele aqui, copiar, volta para o terminal e aqui no terminal nós damos continuidade no processo de instalação, colando o token. Vou confirmar o envio de estatísticas para o projeto Linux GSM e sucesso na nossa instalação. Você ainda pode tentar verificar o status do seu servidor pelo comando csgoserver, dá Enter. Ele vai listar algumas opções e você pode utilizar o parâmetro monitor e ele vai fazer um teste para dizer se o seu servidor está funcionando ou não. Tivemos a instalação com sucesso e, ao tentar fazer a aferição pelo monitor, deu um erro. Por que deu esse erro? Porque o nosso servidor precisa ser inicializado. Então, eu vou utilizar o Start. E com isso nós temos sucesso na inicialização do servidor que acabamos de instalar. Agora eu vou confirmar mais uma vez pelo monitor e ele nos retorna sucesso nesta consulta. Daqui para frente, nós vamos testar este servidor usando o Counter-Strike. Acabamos de testar nosso servidor pelo terminal e agora vamos testar de verdade. Para isso, eu volto no nosso console da OCI. Eu vou pegar o nosso IP público e vamos para aquela parte do vídeo que estava todo mundo aguardando, que é exatamente essa daqui, ó. Aqui no Counter-Strike, eu vou utilizar a opção Community Server Browser e aqui em Favoritos eu vou adicionar um servidor. Vou colocar o nosso IP público e aquela porta 27015 e adicionar. Olha só, já estamos com o nosso servidor. Latência 13. Muito bom. Vou dar um refresh mais uma vez. 9. Estamos no data center de São Paulo e eu estou baseado em São Paulo também. Sensacional, né? Será que funciona? Vamos lá. A hora da verdade. Carregando. Meus amigos, estamos jogando Counter-Strike usando um servidor em Oracle Cloud na nossa conta Always Free. Eu sou o Lourenço Taborda, trabalho na Oracle e espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Até a próxima!